Estimados irmãos em Jesus, é com muita alegria que nós retornamos a esta casa para novamente desenvolver um tema solicitada, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, dentro da pluralidade dos mundos, há diferentes categorias de mundos. E a nossa saudação inicial, então, consiste em o que Jesus realmente expressou junto aos discípulos. Onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Então, nesse momento, nós estamos conectados pelo pensamento, não é presencial, é virtual, mas o pensamento não existe distância, e é em nome de Jesus. Então, caracteriza a presença dele, nos inspirando através dos seus enviados, dos espíritos superiores, do espírito que dirige o destino dessa instituição a que nos dirigimos nesse instante. Então, que possamos sentir essa fluência na abordagem do tema que nos solicitaram. Então, o nosso assunto de hoje, para as nossas reflexões, prende-se a diferentes categorias de mundos habitados. Assim falando, o tema parece que está solto, mas nós temos que considerar que a doutrina espírita, o Consolador Prometido, repousa em 5 pilares. O primeiro pilar é a existência de Deus. O segundo pilar é a existência, a sobrevivência, conservação da individualidade e a imortalidade da alma, voltando a ser espírito. O terceiro pilar, a comunicabilidade dos espíritos. O quarto pilar é pluralidade das existências, ou reencarnação. E o quinto pilar, pluralidade dos mundos habitados. E por decorrência de que o Consolador Prometido, no dizer de Jesus, viria repetir o que ele tinha ensinado e iria falar muito mais que naquela época não poderia ser suportado. Então, exatamente com esta proposta, a doutrina espírita parte desses pilares, que são os mesmos pilares da doutrina cristã. Então, com o enfoque atualizado, com o avanço, o progresso intelectual que a humanidade conquistou, fica mais fácil de entendermos hoje o que, mesmo com o advento da doutrina espírita, ainda não tinha todo esse aparato, todo esse ferramental que devassa o espaço sideral, a exemplo do telescópio Hubble, que nos permite ver imagens do nosso espaço sideral. Então, concentrando no nosso tema de hoje, nós vamos observar que nós estamos vivendo no planeta Terra. E, tradicionalmente, no passado, havia aquela concepção que só a Terra era habitada e que Deus criou a abóbora celeste para embelezar o nosso céu. Muito simples, muito singelo. Porém, com o avanço da ciência, começou-se a descobrir exatamente tudo que existe no espaço sideral, a começar a reconhecer que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é um dos planetas que orbita em torno dessa estrela de quinta grandeza, que é o Sol. Então, vamos trabalhar o nosso raciocínio em função exatamente deste pilar, o pilar que se repreende a pluralidade dos mundos habitados, diferentes categorias de mundos habitados. Vamos nos apoiar um pouquinho em algumas gravuras que vai ajudar a nossa exposição. Então, estamos exatamente aqui no nosso computador, possibilitando ver a imagem do nosso sistema solar. Estamos vendo o Sol, os planetas internos são aqueles que estão entre o Sol e a Terra. Podemos observar que a Terra está neste ponto. Então tem Mercúrio, Vênus, depois vem a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, caçaram o mandato dele, não considero mais como sendo um planeta. Mas aí dá, hoje, a possibilidade de nós observarmos onde que nós estamos aqui, a Terra. E Deus teria exatamente criado a maravilha que existe no nosso sistema solar, sem falar na pleiade de sistemas que existe, e só a Terra habitada. Então, há que realmente reconsiderar o avanço da ciência nos trouxe essa possibilidade de entendermos a maravilha da obra divina. Aqui temos, então, o nosso planeta. Nós podemos ver uma fotografia feita pelo telescópio, e aí, a beleza que é, ou pelos satélites que estão circulando, né, a abóbora celeste.
Então, nós habitamos esse lindo planeta azul. Então, vejamos lá. Partindo dos ensinamentos de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está no Novo Testamento. Então, quando Jesus diz isso, as moradas são não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Mas vamos abordar em termos do plano físico. Então, todos esses planetas que existem na abóbada celeste, a doutrina espírita vai mais enfática, dizendo que todos os mundos são habitados. O que varia é o tipo de vida que existe nesses mundos. Então, foi João que anotou no seu evangelho, lá no capítulo 14, versículo de 1 a 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois que vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirareis para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgo que só para eles criou Deus o universo. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. Isso é a questão 56 do Livro dos Espíritos. Prosseguindo, então, vamos para a questão seguinte, a 57. Os que habitam têm corpos e uma organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Prossigamos para a questão 172 do Livro dos Espíritos. Os mundos mais afastados do Sol são privados da luz e do calor, já que o Sol apenas se mostra para eles como a aparência de uma estrela. Aí os espíritos nos respondem: acreditais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Se não considerais o valor e a importância da eletricidade, que em alguns mundos desempenha um papel que vos é desconhecido e muito mais importante do que na Terra. Aliás, já dissemos que os seres desses mundos não são nem da mesma matéria e não têm os órgãos dispostos como os vossos. Essa resposta foi no Livro do Espírito, lançado em 1857. Então, vejamos de lá para cá o que nós temos de conhecimento da utilização que se faz da eletricidade. Naquela época, realmente, era desconhecido os efeitos da eletricidade. Na pergunta 172, nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Então, há que trabalharmos realmente o nosso aperfeiçoamento enquanto estamos nesta abençoada escola planetária. Prosseguindo, na questão 173 do Livro dos Espíritos. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Kardec perguntou e os espíritos responderam: pode ver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este, depois de ter vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Vamos para 76. Na pergunta 176, pergunta Allan Kardec:
Depois de haver reencarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Então, se ele nunca tinha estado, está reencarnando agora, seria chamado do quê? ET, extraterrestre, né? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. E observamos a informação dos espíritos dando que todos os mundos são solidários. Isso nos permite fazer uma digressão e uma análise muito interessante. A exemplo do que acontece fazendo um raciocínio em volta do nosso próprio país. Já não vou falar nem na Terra, mas no próprio país, para não complicar muito o raciocínio. Então, se alguém está morando no Rio de Janeiro e aqui está fazendo seu estudo, seja o nível que for, seja no nível primário, secundário, ou seja superior, ou seja doutorado, então você está num local fazendo esse curso, por qualquer razão que tenha a sua família ou ele que se deslocar para outro estado, São Paulo, Brasília, Pernambuco, seja qual for o estado que for, em lá chegando, desde que exista o ensino no mesmo nível que estava fazendo aqui, ele pede transferência e continua o seu aprendizado. Então, os mundos solidários quer dizer, mesmo que ele não encarne nesse, vai encarnar no outro, ele prossegue. Ele está no planeta ou no mundo do nível a que ele pertence. Então, não há problema. Os mundos são solidários, então. Na sua pergunta, Allan Kardec interroga os espíritos. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? E responde os espíritos, muitos e em graus diversos de adiantamento. Agora vem a curiosidade. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Aí perguntam os espíritos, qual seria a utilidade disso? Nenhuma utilidade teria isso. E agora vejamos, nós não somos nem um pouquinho preconceituosos, né? Nem um pouquinho. Então vejamos, se nós conseguimos identificar esses espíritos que estão reencarnando aqui pela primeira vez, e olha lá, ele é ET, não é? E quando nós falamos em termos de preconceito, falando de ET, não há como não recordar esse filme de grande sucesso, né? Quando foi lançado. E quando as pessoas não tinham visto o filme e iam para o cinema para assistir a sessão, na porta tinha um boneco ilustrativo, quase o tamanho de uma criança, quase o tamanho de um adulto, que é exatamente para estimular quem fosse assistir o filme. E todos achavam uma coisa esquisita, estranha, realmente, fora dos nossos padrões de beleza. E aí ficavam realmente rejeitando aquela imagem. Muito bem. Depois de entrar no cinema, depois de assistir a sessão cinematográfica, e a emoção muito grande, acredito que todos vocês já assistiram, devem ter sentido a mesma emoção ou semelhante, ao sair, se pudesse, levaria o boneco para casa. Então, vejam, o boneco continua sendo o mesmo. O que foi que mudou? O preconceito que tínhamos anteriormente, que era feio, era horrendo, não sei mais, quando mexe no sentimento, transforma e o preconceito cai. Então, vejamos quanto o preconceito é negativo no nosso relacionamento. Existe um ditado popular, mas que parece que ainda, embora seja do domínio popular, não se valoriza. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Todos nós conhecemos esse adágio, porém, não funciona exatamente isso em relação a preconceitos, em relação às demais pessoas. Então, vejamos que nós temos realmente muito que aprender ainda. E prossegue, então, os espíritos nessa sequência, na pergunta 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? A resposta não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes, a cada grau de respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Pergunta semelhante por analogia. Teríamos que passar por todos os colégios do Rio de Janeiro para cursar o mesmo nível de instrução? Não, basta você estar num determinado colégio e fazer todos os níveis que aquele colégio possa facultar, porque nos outros colégios vão estar o mesmo nível de instrução. Então, acontece isso com o termo da experiência do espírito, em termos das habitações espaciais, vamos assim, dos mundos.
A sua pergunta: como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Agora, a pluralidade da sua existência, isso para nós chamamos o quê? Reencarnação. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E também temos a consciência de que nenhum espírito consegue apreender ou vivenciar todas as experiências que o orbe lhe faculta numa única existência. E por isso precisamos repetir, precisamos voltar para continuar o nosso aprendizado. E assim vamos adquirindo a nossa experiência. Podem os espíritos, na pergunta 178, encarnarem em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, veja, ele vai lá em missão. Porém, vamos considerar, passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, aí vem a sugestão de Allan Kardec, da editora. Veja as influências do organismo no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7º da segunda parte. Então, aí vai ver realmente como é que o organismo realmente influencia. Na 181, na pergunta 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta lógica: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto há muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem desse fato, têm consciência. Na Terra, com outros, no entanto, não se dá o mesmo. Então, nos ciclos evolutivos, nós temos o quê? Aí nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no quarto parágrafo, que são exatamente os graus evolutivos, ou os tipos de planetas, de mundos que nós temos. Então, começamos assim na forma primitiva. Primeiro, os mundos primitivos, onde se ocorrem as primeiras encarnações. Depois entra um período de transição para o expiação em provas. Depois uma transição para o mundo de regeneração. Outro período de transição para os mundos felizes ou ditosos. Outra transição para o mundo celeste e divinos. Então, nesse capítulo 3, apresenta 5 categorias de mundos. No primitivo, serve de moradas para as primeiras encarnações dos espíritos. O homem preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. A ignorância domina totalmente o conhecimento e a moral. Da expiação em provas, já subiu um grau. É o mundo que nós nos encontramos. Já passamos da fase primitiva, a época dos dinossauros. Agora, como expiação em provas, e já estamos em transição para o próximo. É a situação atual do nosso planeta. O mal predomina sobre o bem. Essa é a principal característica do nosso orbe. Os espíritos aí encarnados têm que expiar suas faltas e, ao mesmo tempo, passar por provas. E assim vamos seguindo a nossa jornada. O terceiro, entre essas moradas materiais, no intervalo desses mundos planetários, prisões ou presídios flutuam no espaço outros domínios da vida, se estendem. Vida espiritual, vida gloriosa, que nossos sentidos espessos não podem perceber, porque, sob suas radiações, quebrar-se-iam, qual se rompe o vidro ao choque de uma pedra. O mundo de regeneração, para onde estamos caminhando, servem ainda de transição para outros mundos. É o próximo passo evolutivo em que a Terra passará.
é a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. Almas que ainda têm faltas a expiar, aurem novas forças. Depois vem o próximo, depois dos mundos de regeneração, os mundos ditosos. Veja, onde o bem sobrepuja o mal. Se o bem sobrepuja o mal ainda dá umas mostras ali da sua existência ainda. E, finalmente, o primeiro patamar do processo evolutivo, no máximo de alcance, celestes ou divinos. A habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente o bem reina. Então, são as diferentes categorias de mundos habitados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar fora um pouco, observando da Terra para o espaço sideral. Hoje, graças ao nosso telescópio Hubble, temos a fotografia desta nebulosa, chamada Helix, ou NGC 7293, que pela aparência dela foi denominada, pelo que nós conhecemos assim, ela aparenta ser um olho. E um olho no espaço sideral, eles chamaram de olho de Deus. É uma nebulosa planetária localizada na constelação de Aquários, vista da Terra. Então, olhando agora da Terra para o espaço sideral. Nesse sentido, nós vamos continuando exatamente o nosso processo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, encontramos a redação de Allan Kardec. Os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecerem nativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, isso está no capítulo 3, item 12 do Evangelho. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. No Livro dos Espíritos encontramos essa citação lá no item 171, a nota de Allan Kardec. Essa é uma nota de Allan Kardec. Então, vamos ver no Evangelho ainda no capítulo 3, no item 7. Figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Então, quem são os habitantes da Terra? Quem somos nós? Pergunta interessante. Quando perguntamos isso, a resposta, há na Terra, segundo Santo Agostinho, espírito é uma comunicação do Espírito Santo Agostinho, 3 grupos de espíritos. E quais são esses 3 grupos de espíritos? Primeiro, os que se encontram em regime de expiação, que já viveram em outros mundos. Depois ele prossegue para o segundo tópico. O segundo ponto, nós vamos observar que ele chama como sendo os que chamamos de selvagens, espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. E no item 3, fecha os 3 tipos que ele apresenta aí, e por fim os povos semicivilizados, constituídos desses mesmos espíritos em via de progresso, e que são, de certo modo, criaturas que vivem há muito tempo na Terra, e que aqui se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares. Então vejamos como é que Santo Agostinho coloca 3 graus dos habitantes da Terra. Podemos aqui, repetindo, primeiro, os que se encontram no regime de expiação. Então, está expiando as faltas, está complicado. O segundo chama de selvagens. E o terceiro são espíritos semicivilizados. Na ótica de Santo Agostinho, não existe ser civilizado. O mais verdade é povo semicivilizado. E vamos ver por quê.
Então, nós vamos observar que ainda não sendo civilizados, não somos civilizados, somos apenas povos esclarecidos. Por que nós somos povos esclarecidos e não civilizados? Isso nós vamos observar, que os Espíritos nos dizem isso no Livro dos Espíritos. Na questão 793, pergunta Allan Kardec, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Aí então vem a resposta. Reconhecê-las-eis pelo desenvolvimento moral. Quereis que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houver banido os vícios que a desonram, e quando viveres como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, vejamos como ficou bem claro para nós a colocação, que até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Esse é o estágio que nós nos encontramos. Ainda estamos longe da civilização. Estamos esclarecidos. Sabemos que precisa ser feito, mas nos falta muito. Então, podemos exatamente considerar que estamos nesse processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, vamos ver que nós estamos compostos na Terra em 3 ordens. E aí podemos olhar para o futuro. A fonte está no Livro dos Espíritos, as questões 93 a 113. E esse triângulo que aí está aborda os espíritos da terceira ordem, são os espíritos imperfeitos, na segunda ordem, os bons espíritos, e na primeira ordem, aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição. São as 3 ordens, na questão 93 dos apresentos espíritos. E Allan Kardec desenvolve as 3 ordens em 10 classes. Então, da 6ª até a 10ª, está na terceira ordem. Da 2ª até a 5ª, na segunda ordem. E na primeira não existe divisão espíritos puros. Por que chamamos a atenção disso? Allan Kardec coloca essa escala espírita como sendo a chave da ciência espírita. Então, quem vai estudar mediunidade não pode deixar de conhecer, porque aí é possível nós entendermos exatamente a diversidade de graus evolutivos que existe na nossa Terra, que existe exatamente nos nossos processos evolutivos. Então, queridos irmãos, era isso que nós preparamos, atendendo a solicitação, para abordar esse tema, diferentes categorias de mundos habitados, e como fazer para que nós possamos transitar nessa diversidade de mundos até atingir aquele objetivo final para que Deus nos criou, os mundos felizes. Então, vamos tendo esse esclarecimento que a doutrina nos faculta, desenvolvendo as nossas potencialidades íntimas. E como já somos povos esclarecidos, já estamos assim a meio caminho andado, como se costuma dizer. Daqui para frente é desenvolver as potencialidades da alma para nos tornarmos realmente povos civilizados. E não resta dúvida que ele continua sendo nosso mestre. E como mestre, ele continua nos amparando, nos protegendo. E continua convidando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando de coração. Leve é meu fardo e suave meu jugo. Que possamos atender à convocação do nosso Mestre Jesus e atender também ao seu convite de seguir até ele, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos trilhar este caminho, seguindo os ensinamentos de Jesus. Muita paz.